Olá! A TV.jus vai mostrar exemplos de superação. Internos do Complexo Pomeri se destacam em Olimpíada Brasileira de Matemática. E tem ainda, a Justiça consegue acabar com uma briga judicial envolvendo uma criança e restabelecer o diálogo entre as partes, utilizando a técnica da mediação. E no quadro Sentença tem uma condenação de um motorista por dirigir embriagado em rodovia estadual. A partir de agora, na TV.jus. Uma disputa judicial envolvendo o bem-estar e a felicidade de uma criança foi resolvida numa ação desenvolvida pela primeira vara especializada de violência doméstica e familiar contra a mulher de Cuiabá. O uso da mediação como método adequado de solução de conflitos garantiu um final feliz para o caso. Entenda o porquê na reportagem de Fernanda Fernandes. A disputa judicial envolvia uma briga entre o pai biológico e o pai socioafetivo da menina. A criança, que hoje está com quase 4 anos, é criada desde bebê pelo atual companheiro da mãe, que a registrou como filha. Mas o ex-marido, ao descobrir que era o pai biológico, também fez questão de assumir a paternidade. Mas para isso exigia que fosse retirado da certidão de nascimento dela o nome do pai socioafetivo e incluído o dele. Só que as partes não chegavam a um consenso sobre essa retificação no documento da menina e nem em outros itens, como guarda compartilhada e a pensão alimentícia. Os advogados das partes confessaram que já não havia mais expectativa de uma solução. Ao todo, tramitavam na Justiça 6 processos relacionados a esse mesmo caso. Um deles corria na Vara de Violência Doméstica da capital por conta de uma denúncia de ameaça que a mãe da criança fez contra o ex-marido. Mas foi aí que uma ligação feita pelo gestor aqui da Vara, convidando as partes para uma sessão de mediação, acendeu uma luz de esperança para dar fim ao conflito que já durava 3 anos. Foram 9 horas de sessão de mediação que sanou definitivamente todas as questões em que não havia consenso. Diversas técnicas foram utilizadas e, com o acordo celebrado, a criança passou a ter o nome de 2 pais e 4 avós paternos na certidão de nascimento. A responsável pela sessão foi a mediadora judicial Patrícia Angelini Carlino, especialista em casos de família. É muito importante o trabalho do mediador judicial saber planejar o que vai ser desenvolvido durante a sessão. Porque como eram vários pontos a ser abordados, se o mediador escolhe a forma errada ou por onde começar a resolver, ajudá-los, auxiliá-los a resolver aquela questão, pode pôr todo o trabalho a perder. A mediadora salienta ainda que em casos como este, o objetivo principal é resguardar o convívio saudável na relação familiar. E foi justamente o que aconteceu. Eles chegaram aqui realmente, não se olhavam praticamente, até no momento de sentar à mesa havia um constrangimento, né? As pessoas se sentem inadequadas, ali, desconfortáveis, e ao final foi possível que eles conversassem, eles fizeram tratativas, compromissos entre eles de como iam lidar com aquela situação dali para frente, e todos nós saímos daqui assim, apertando as mãos, conversando, realmente aquela família restabeleceu o vínculo de afeto, uma comunicação saudável, podendo atender a necessidade maior que era realmente a criança ali envolvida. Para os advogados das partes, a mediação foi uma oportunidade ímpar para que a mãe e os 2 pais chegassem a um acordo. Entendemos que era uma oportunidade única para tentar chegar, como foi feito, a uma composição que as partes pudessem dialogar, sentar, conversar, aparar suas diferenças e, pensando no bem da criança, chegar a um acordo sobre todos esses pontos controvertidos. Os processos de família normalmente envolvem sentimentos, então, com isso, automaticamente, o contato, né, o relacionamento, as conversas ficam prejudicadas. Então, a mediação faz com que as partes possam, de alguma forma, novamente voltar a tentativa de conciliação, a tentativa de contato, enfim. Então, a mediação é uma ferramenta muito importante nos processos, principalmente nos processos que envolvem direito de família. Para a Justiça, a mediação tem trazido excelentes resultados, principalmente o resgate do diálogo, assim como ocorreu nesse caso específico. A mediação potencializa essa pacificação nas relações
ela permite uma solução ampliada de todos os atores envolvidos naquela situação. E é muito mais séria, eficiente, existe o princípio da confidencialidade, da imparcialidade. Então, é uma ferramenta da mais contemporânea para o drama da sociedade que se encontra depressiva, endividada e com muita dificuldade em suas relações. E a terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso mantém condenação de caminhoneiro flagrado por policiais militares dirigindo embriagado. Veja no quadro Sentença. O réu foi condenado por ter sido flagrado por policiais militares na MT-175 em São José dos Quatro Marcos, conduzindo um caminhão em visível estado de embriaguez, realizando manobras perigosas na pista. O fato aconteceu em 2014 e, além do boletim de ocorrências registrando o estado de embriaguez do caminhoneiro, existe também um auto de prisão em flagrante delito pela tentativa de suborno aos policiais. Consta dos autos ainda o depoimento de uma testemunha que confirmou o relato dos policiais militares. O desembargador Juvenal Pereira da Silva confirmou a sentença dada em primeira instância. Das provas produzidas na fase policial devidamente ratificadas em juízo pelos policiais, à luz do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, não restam dúvidas de que o apelante praticou a conduta ilícita descrita no preceito primário da norma penal incriminadora do artigo 306 da Lei nº 9.503 de 97 e na conduta do artigo 333 do Código Penal. A decisão da terceira Câmara Criminal do TJ manteve a pena de 2 anos em regime aberto, permutada por medidas restritivas de trabalho comunitário e pecuniário no valor de 1 salário mínimo, e a perda do direito de conduzir veículo automotor pelo período de 6 meses. E a seguir, Quadro Judiciário Responde fala sobre ação civil pública e popular. E mais, menores que cumprem medidas socioeducativas em Cuiabá são classificados para a segunda fase da Olimpíada Brasileira de Matemática. Os detalhes já já. Em acidentes de trânsito sem vítima, chame o Serviço de Atendimento Imediato do Poder Judiciário. Uma equipe vai até o local e faz a conciliação entre as partes. Agora vamos falar sobre ação civil pública e ação popular. Você sabe como funcionam e a diferença entre essas ações? Uma juíza especialista no assunto tira todas as dúvidas. As duas são ferramentas de combate ao mau uso de dinheiro público e ao desvio de recursos. E podem ser utilizadas, por exemplo, quando um gestor deixa de cumprir com o seu dever, ou ainda quando uma obra está sob suspeita de superfaturamento, e também quando uma licitação pode estar sendo direcionada. As duas defendem o direito público e coletivo. Estamos falando da ação civil pública e da ação popular. Das ruas, a população faz as perguntas e a juíza da vara especializada em ação civil pública e ação popular da capital, Célia Regina Vidotti, responde. Meu nome é Messias, sou vendedor daqui de Cuiabá, moro em Cuiabá mesmo. Eu gostaria de saber o que é uma ação popular. Ela busca também anulação de ato ilegal ou imoral causado pelo ente público, pela administração pública ou seus representantes, né? E ela visa essa proteção. E a diferença da ação civil pública é que ela pode ser ingressada por qualquer cidadão, então, desde que eleitor, visando tanto que se faça algo que não foi feito pela administração pública, ou visando preservar aquilo, algum aspecto importante da administração pública para que não haja prejuízo ao erário.
Meu nome é Letícia Cristina Varejo de Moraes, minha profissão é recepcionista e queria saber o que é uma ação civil pública. A ação civil pública ela é regida pela Lei 7.347 de 85 e ela visa prevenir atos lesivos ao patrimônio público. E os legitimados para propor essa ação de acordo com a lei é o próprio Ministério Público, a União, os estados, autarquias, sociedades de economia mistas, associações desde que elas estejam constituídas há mais de um ano, Defensoria Pública. Então, esses legitimados, eles buscam, por meio dessa ação civil pública, resguardar tanto o patrimônio público, como o meio ambiente, como saúde. Qual que é a diferença entre a ação civil pública e ação popular? Você pode me responder, por favor? A ação popular, ele tem que ter um advogado constituído, né, e ingressar com a ação popular, ele não tem maiores requisitos. Agora, a ação civil pública, quando se verifica, por exemplo, que está tendo um problema, o rompimento de uma barragem, por exemplo, que causou dano ao meio ambiente, ou mesmo aumento de tarifa de ônibus intermunicipal ou mesmo municipal, aí ele não tem legitimidade para ingressar, mas ele pode procurar o Ministério Público, a Defensoria Pública, para que verifique essas situações, né? 2 adolescentes internos do Complexo Pomeri, em Cuiabá, participam no dia 16 de setembro da segunda fase da 13ª Olimpíada Brasileira de Matemática. Os jovens que cumprem medidas socioeducativas encontraram na disciplina uma nova forma de ver o mundo e superar os erros cometidos. Este adolescente tem 17 anos e disputou a modalidade nível 3 da Olimpíada Brasileira de Matemática no primeiro semestre de 2017. A notícia da classificação é um misto de felicidade e surpresa para o jovem que pretende desenvolver ainda mais o talento com a disciplina. Muitos estudos, confiante, né? Consegui completar a segunda fase. Este outro menor de 16 anos também avançou para outra fase da competição. Ele desconhecia essa afinidade com os números, até participar da Olimpíada. A minha reação foi muita alegria, né? Você ficou surpreso? Fiquei muito surpresa. Os 2 adolescentes que estão no Complexo Pomeri vão participar em setembro da próxima etapa da competição. Para isso, eles contam com a atenção especial da equipe disciplinar. Então, o que nós fazemos aqui? Nós aplicamos projetos interdisciplinares com outras disciplinas também, isso aí, relacionado com a disciplina de matemática. Ano passado, eu trabalhei com os alunos matemática relacionado com a arte, que foi um trabalho brilhante aqui no sistema socioeducativo. Então, assim, nós professores buscamos estratégias, sim, para fazer com que esse aluno tenha um aprendizado melhor, né, que ele possa, sim, regressar à sociedade, né, de maneira mais branda, mais tranquila, e que ele pode acreditar principalmente na educação. A Olimpíada Brasileira de Matemática tem como objetivo estimular o estudo e revelar talentos na área. Na 13ª edição, a maior competição estudantil do país bateu recorde de inscrições. Foram cerca de 53.200 instituições de ensino. Dessas, 101 são de Mato Grosso. E mobilizou 18 milhões de alunos de todo o país. E ter os meninos do Complexo Pomeri na próxima etapa é o reflexo de que a educação dá certo. Então a gente tem que trabalhar com eles novamente, a questão da importância da educação na vida deles, a importância da escola aqui dentro e deles se empenharem para que tenham outras perspectivas de vida através da educação, né? Para esses garotos, a Olimpíada é uma forma de medir o desenvolvimento e motivação. Para que esse adolescente possa ter segurança em si mesmo, né? Tendo em vista que a maioria desses adolescentes que estão aí, que chegam, né, para cumprir as suas medidas, eles chegam totalmente desanimados, desmotivados, sem crédito nenhum na pessoa deles mesmo, né, achando que eles não têm condições de mais nada, quando isso não é verdade, né? A gente entende que a maioria desses meninos, eles vêm de família assim, com uma estrutura muito ruim, né, difícil, e que eles perdem a autoestima, eles estão desanimados, e um resultado como esse, sem dúvida, faz com que esse adolescente comece a acreditar nele novamente. E a TV Ponto Jus fica por aqui. Acesse o nosso portal tjmt.jus.br. A gente volta amanhã com mais notícias. Até lá!